Olá, amigos. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Hoje é dia 27/6, são exatamente 19 horas, graças a Deus, com 2 minutinhos. Amigos, hoje a gente está trazendo uma live envolvendo um tema particularmente muito interessante. Afinal, todas as lives que eu falo, ou faço, perdão, envolve de alguma forma o amor próprio. Porém, hoje nós vamos associar o amor próprio, este refinado senso de apenas ser e de se sentir e de se munir de autocuidado, de apreço, de carinho, de gratidão, de compaixão, nós vamos associar com o poder dos nossos sentimentos, pensamentos e emoções e a ação que isso causa no nosso corpo, na nossa mente, de forma horas negativa ou horas, infelizmente, raríssimas vezes, positivas. Hoje, essa live particularmente, eu sempre falo isso em todas as minhas lives, porque eu sempre dou o meu melhor. Nunca faço uma live, graças a Deus, para agradar. Eu faço as lives para tentar ajudar as pessoas, elucidar as mesmas, a quem sabe elas por si só resgatarem este poder interior das suas próprias vidas. Poder este chamado empoderamento, autonomia espiritual, que não tem nada a ver com algo propriamente que se vê para fora, mas sim tem a ver muito com algo que se nutra, que se imune e que se sustenta por dentro. Quando os nossos pensamentos estão esnuviados, a gente começa a confundir pensamento com raciocínio. É interessante, dá até para rimar, que o predomínio do pensamento, ele, muitas das vezes, é frio e calculista, principalmente nas vezes quando a gente se encontra agoniado, desesperado, desolado, sofrido, deprimido ou de alguma forma, por que não dizer, reprimido por qualquer tipo de situação perante as funcionalidades da vida, contrária, muitas das vezes, à nossa paciência, à nossa calma. Tudo isso que eu estou falando, paciência, calma, tem a ver com pensamento. Nós não temos calma quando nós pensamos em ficar quieto e em ficar calmo, mas nós temos calma e paciência quando nós raciocinamos. Isso é uma coisa muito sutil, mas é algo extremamente necessário nos dias de hoje. A gente só raciocina quando a gente predomina qualidade do que se nutre por dentro, não quantidade do que se faça para fora. Quando a gente se baseia em pensamentos aonde a gente cria proporções de feitos, quase sempre de se manter, quase sempre de ir, mas não de vir a ter paz espiritual para consigo mesmo, o nosso pensamento, quando nós estamos passando uma necessidade ou algo ruim, só se for uma pessoa muito evoluída espiritualmente, que tem amor próprio, que ela vai entender que quando o pensamento começa a se negativar, está na hora dela parar, de ir para fora e entrar, mergulhar para dentro de si e começar a raciocinar com a lucidez. E a lucidez não é algo que vem por proporção, por montante. A lucidez vem por qualidade do que se nutre. Então, quando os nossos pensamentos se transformam remosos, sequiosos, repetitivos, procrastinadores e preguiçosos, porque a gente não consegue ir além do bem que tenta ir e raríssimas vezes consegue, com muito esforço, se distanciar de algo ruim, que talvez por pensamento quer fugir. Então, isso vai tornando a nossa vida maçante e tornando a nossa vida extremamente estressante. O pensamento do ser humano está muito ligado com processos de hábito e manias. Hábitos e manias que, quando são alimentadas até por pensamentos positivos, eu até já fiz uma live falando isso, há uma grande diferença de um pensamento positivo de um raciocínio realmente lúcido. A maior forma de nós sofrermos hoje em dia são por maus hábitos de pensamentos repetitivos, ou por querer vencer e não se superar, ou por querer ter e não se aprimorar. São pensamentos positivos, mas a gente não sai do lugar. Então, o raciocínio
Predomina nele uma lógica sensata. Eu só faço para fora algo que me melhora por dentro. E outra, o que me melhora por dentro quase sempre são coisas que eu não quero, mas não quer dizer que são coisas que eu não deva. São coisas que eu não almejo, mas não quer dizer que são coisas que eu não possa me superar e me aprimorar como ser humano. É o que eu sempre falo nesses 8 anos que eu tenho live no YouTube, que eu faço live no YouTube. Só pensamentos positivos não resolve a vida se nós não temos raciocínio lógico. E outra, não é lógico no que eu quero, é lógico nas capacidades de busca e de conquista, de autossuperação para aquilo que eu quero seguir. Somente assim o nosso pensamento vai admoestar os nossos ranços, os nossos gênios e os nossos temperamentos cheios de mau hábitos e manias. Está gravado aqui, quem sabe ajuda alguém, quem sabe não ajude ninguém. Eu só falo para quem quiser, quem sabe sentir e pensar por si só. Outra coisa interessante, as nossas emoções. As nossas emoções, quando elas são negativas, elas são escravas de sensações que moldam, junto com os pensamentos positivos, mas que não se melhoram porque não são lúcidos e produtivos de se aprimorar por si só, escravos de desejo. E ao mesmo tempo ficam dominantes por vontades. E quase sempre tal pensamento e tal emoção, pensamento escravo de disputa e se faz positivo. E pensamentos, muitas das vezes, manipulados pelo esse mesmo nível de emoções que são escravas de sensações, adrenalina e desejos cheios de cortisol, de ter que ir, ter que pertencer, ter que ser querido, e o outro também tem que me querer. É mais ou menos assim que talvez algumas pessoas vivem o campo emocional e o campo, por que não dizer, dos seus pensamentos. Sempre se jogando para fora, sempre indo. E chega uma hora que quando a pessoa talvez não conquista o que quer, o ato dela é reativo. E a vinda dela é punitiva. Eu sou reativo para quem vem a mim, e eu sou punitivo comigo mesmo, porque quando ninguém vem a mim, eu me vitimizo. Emocional e pensamentos extremamente viciados em 3 coisinhas: entretenimento, e principalmente aquele entretenimento que não lhe melhora. Nada contra entretenimento, eu digo vício, aquela coisa constante. Segunda coisa, em disputa. Em disputa do que é verdade, em disputa o que é a realidade, mas quase sempre essa mesma disputa para tal pessoa que se tem assim emocionalmente e mentalmente em termos de pensamento, amputa da mesma a sua liberdade de ser, porque tira da própria a sua paz de espírito. Nem sempre, para não dizer quase sempre, a nossa paz, ela não está coligada com aquilo que a gente dá o sangue porque é verdade e dá metade do corpo porque é realidade. As nossas verdades e realidades só são verdades e realidades que abrandam o nosso campo afetivo e emotivo, que acalentam o nosso executivo mental com os nossos pensamentos, além da intelectualidade, mas na sensibilidade humana de inspirar-se, porque reflete na própria vida, raciocina na própria existência, somente assim a nossa verdade e a nossa realidade vai nos dar paz. Mas hoje, a verdade que eu luto e a realidade que tanto eu brigo, na minha intimidade, quase sempre não me dá paz. Pode ter certeza. Tem algum probleminha, não é propriamente no modo de falar, mas é no jeito de pensar. Há uma repetição, há uma escravidão e há uma punição no campo das afetividades, porque isso vai alimentando uma desvantagem do indivíduo, que é a carência. E vai punindo toda a estrutura orgânica, porque o campo do sistema límbico, que envolve as emoções, está extremamente ligado não só com algumas secreções glandulares, mas com o campo
do sistema nervoso, simpático, parasimpático e toda a gama muscular e esquelética do corpo. E assim, junto com a carência, a ansiedade mostra a cara através das somatizações de várias doenças. E as pessoas continuam acreditando com todo o respeito, eu não estou aqui, não faço live para mudar ninguém, que só pensar positivo, sem uma atitude lúcida, e só querer instintos e entretenimentos para envolver uma busca raciocinada, sem buscar algo que venha de dentro, mas só se encantando com algo que tem lá fora, vai dar ruim. Dia ou menos dia. A pessoa até pode conquistar várias coisas materiais, mas vai lhe carecer a paz de espírito. A pessoa até pode ter várias coisas envolvendo os trâmites morais, mas vai lhe ansiar a verdadeira paz e sossego de caráter ético, porque essa pessoa é uma Maria vai com as outras, faz o que os outros querem. O não dela para o outro é não, mas para ela é sim. E o sim dela, na sua intimidade, para o outro muitas das vezes é não, porque de boca para fora pertence a alguém, se mantém em alguma coisa, segue a uma proposta, mas não tem a própria resposta quando fecha os olhos, quando, quem sabe, suspira ou não de alívio, e quem sabe desnuvia só os pensamentos, nada contra, positivos, mas bota uma luz de discernimento, não reativo, mas cativo, por cativação lúcida de se superar por si só. E assim a humanidade vai marchando, copiando os outros e não se criando melhor por si só. E Edson, na área dos sentimentos, o que nos sobra? Uma gravura opaca de uma desventura verdadeira de um ser humano que não se faz original por si só. Nos sentimentos vem a frustração, a ansiedade, que já embalada pela carência, e por que não dizer essa desvantagem de não raciocinar por si só, mas só se mantendo pensando como os outros querem, mas não raciocinando como você se merece? Chega uma hora que a agonia se mistura com a euforia e cria uma fantasia falsa, como um ouro falso de uma alegria carente de si só. A alegria carente de si só é falta de compaixão, complacência, calma, paciência, aquietação e silêncio na sua própria intimidade. E assim, eu, que já vivo nessa faixa etária de pensamentos e nesta remuneração de emoções, fico devendo para mim mesmo um momento de paz interior, ao ponto de eu só me sentir com valor quando eu sou aceito pelo outro. Aí me dá uma sensação de fascinação, quase um êxtase. Afinal, eu fui aceito. E assim a sociedade vai caminhando. Os sentimentos em carne viva, aonde sabe numerar a culpa que se ocupa quando é para fora, na visão míope de quem não tem sensibilidade por si só, punindo, julgando, deduzindo, maltratando, dilubriando, enrolando, dissimulando a vida alheia. E para consigo sobra o quê? Quando a nossa atitude só se move numa forma que tira a nossa própria juventude de inspiração, de empatia, de ternura, que não é nada envolvendo a alegoria poética, mas é sim um encanto da magia de quem suspira de alívio. Tem paz por si só, o seu silêncio não lhe incomoda. É óbvio, envolvendo o tema, que um pensamento assim vai causar no campo da mente humana várias ilusões, aonde a pessoa anda sem rumo e quando adquire, tem, e quanto mais tem, se esvazia. E quanto mais se esvazia, fica carente, e quanto mais carente, se envolve com ansiedade, e quanto mais ansiedade se torna doente. As somatizações estão aí. A maioria das pessoas, nesses 27 anos que vai fazer de psicanálise que eu atendo, que eu não estou julgando, elas me conhecem bem, e eu também tenho um amigo que me ajuda, afinal, eu sou ser humano também. A maioria das pessoas se adoecem
Não porque o outro lhe ofendeu, é porque a ofensa na sua intimidade lhe corrói. Não porque o outro me julgou, é porque a minha culpa ou o meu medo já me pune. Não é porque o medo me assustou de alguém vir e me fazer o mal, é porque eu tenho pânico de me superar, mas eu tenho a reatividade de enfrentar e disputar qualquer coisa com a vida alheia. Agora, me superar, Deus me livre, eu tenho medo de mim, eu tenho medo do que há de verdade em mim. Eu tenho receio do que eu posso fazer em mim mesmo se eu for total original por mim só. E assim, o que sobra nos pensamentos a não ser positivo quando há uma vantagem, ser positivo quando não há dor, ser positivo quando não enfrenta o sofrimento. E o que reserva o campo das emotividades em ser quase sempre reativo, porque se sente com ar de superioridade alguém superior, ou não se sentindo afirmativo, apontando, julgando e punindo aos outros, porque afinal as minhas emoções são viscerais e a minha fé também é moral ao que eu vejo, mas não é ética mediante ao que eu sinto. É óbvio que a minha fé é uma pretensão desenfreada e as minhas crenças é uma prejunção desequilibrada. E assim eu vou andando com a manada da repetição. Edson, se alguém quiser fazer alguma pergunta, o tema está aqui em cima. Eu tentei passar pelo Instagram, mas eu acho que não consegui, mas depois eu posto no Instagram. No YouTube está embaixo. De forma negativa, o que os meus sentimentos atrapalham no meu espírito? O que os sentimentos atrapalham no meu espírito? Quando os meus sentimentos são ansiosos e carentes, junto com o campo das emotividades, o meu espírito não é espírita. O meu espírito não é um bandista, o meu espírito não é candomblecista, o meu espírito não é religioso, o meu espírito é vida. Se o sentir que me sensibiliza é tolhido pelos pensamentos que labutam na minha ideia, repetitiva de me manter, mas não de ser, de conquistar, mas não me superar, e se minhas emoções ainda são retidas na expectativa ansiosa e na forma, muitas das vezes, de buscar reativa, o que sobra ao meu sentir a não ser o mesmo se tornar reativo contra a mim próprio, ou por mim próprio? Então, o meu sentir, ele vai ficar mais instintivo. Intuir, eu vou confundir com inspiração, porque eu não tenho inspiração. Eu intuo copiar o outro, mas eu não me inspiro fazer de algo novo em mim e por mim. E assim, o sentir, como eu sinto as coisas, vai adulterando como eu dou sentido e sentimento pelas mesmas. As minhas importâncias tendem a ficar muito prepotente, arrogante, intolerante, e isso me torna impotente em viver com o outro, mostrando quem eu sou pela minha sensibilidade, que é a maior força do espírito, sentir. A maior força espiritual que nós temos é sentir. Eu não queria levar essa live para o lado espiritual ou espírita, mas quem é espírita e espiritualista sabe que quem crê quando a gente morre e volta, quase sempre a gente esquece a intelectualidade e os pensamentos. Mas em todos os livros de Chico Xavier e de Divaldo Franco não tem um que diz que quem amou de verdade numa vida odeia na outra. Então a única coisa que não é nos tolhido é como nós sentimos os embates do dia a dia e como nós sentimos a influência do nosso ser no andar da carruagem dos nossos descobrimentos de certo e de errado. Então, sentir é o que há de mais puro no espírito. Quando Edson fala que a afabilidade é espiritual, assim como o ódio é um obsessor dentro de nós, a ternura e a compaixão é a desenvoltura de Deus em forma de anjo por nós. Assim como os ciúmes, a dissimulação, a inveja, a ganância, o desleixo,
o julgamento e a punição e a perseguição são demônios dentro de nós, espirituais, a ternura, a compaixão, a benevolência, o altruísmo, a indulgência, a mansitude, a calma, a paciência, a sensibilidade educada por nós é Deus em sussurro, que não mais nos incomoda em silêncio, mas nos admoesta na paciência e nos educa na própria calma. Vocês entendem isso? E quando nós saímos para fora com esse sentir benevolente, faça-se benemérito em mim a resiliência com sobriedade e a determinação como disciplina, na lealdade de amor próprio, de eu me superar todos os dias da minha vida. E assim sendo, eu não tenho inimigos. Assim sendo, eu não tenho disputa que amputa minha paz. Assim sendo, eu tenho conquistas e metas para que eu melhore através do meu exemplo. E através do meu exemplo, eu me melhore. Mas, hoje em dia, está um pouco diferente, não é eu que vou mudar a humanidade e o pensamento das pessoas. Por mais que isso está claramente no Evangelho, está claramente na Bíblia, está claramente até no Corão, mas está tudo bem. Edson, aí eu começo a sentir paz. Qual efeito tem a paz dentro de mim? Será que eu vou ficar calmo? Será que eu vou ficar uma pessoa vagarosa? Será que eu vou ser uma pessoa que vai dispensar as coisas do mundo? Não. A calma nos dá qualidade. A impaciência, a intolerância, a raiva, a ânsia, a euforia, a irritabilidade nos dá a reatividade de querer tudo no imediatismo. A calma nos dá o bom senso e a admoestação de, do nada, criar alguma coisa. Por isso que eu digo que a paz constrói. O contrário dela é bagunça, destrói. Paz de espírito não é alguém olhando as nuvens, sentado, deitado numa rede. Não. Eu não conheço alguém que realmente tenha paz, e posso falar alguns nomes de pessoas que eu creio que tinham paz, que a maioria está desencarnada, e que realmente tinha empoderamento, independente da religião e da filosofia ou da religiosidade. Chico Xavier, Francisco de Assis, Meimei, Irmã Sheila, Divaldo Franco, Gandhi, João Paulo II, Padre Francisco, agora o Papa. Não é porque são religiosos, talvez um vô, uma avó, um tio, um conhecido seu, que o mundo lá fora, corrupto, não corrompe a incorruptibilidade da sua maior caridade. Ter um coração generoso, pacificado por si só, e ter uma mente lúcida dessa generosidade, se fazendo solidária em exemplo sóbrio para qualquer um. Isso aí não é palavras bonitas, isso é, no mínimo, é educação. Na máxima é alguém aí, o Edson Rosa talvez poetizando, né, como alguns falam, com todo respeito. Então, quando a gente sente com maior sensibilidade, o nosso espírito que se formula em beneficências pelo benemérito de ser lúcido, empoderado, com amor próprio e com autonomia espiritual, em alguém que é luz por dentro da sua existência. É lamparina na sua vida, porque não vive através das aparências, nem das coincidências, e nem muito menos aposta a própria vida no acaso. Não. Ele sofre, dói nele, mas ele tem tanto amor em si que isso sobre ele é nada. Imagina isso. Esse sentir que eu estou falando positivo, se fazendo um sentir carente, um sentir ansioso. O que isso vai fazer com as nossas propriedades beneficentes, benevolentes, por naturalidade de espírito humano? Tornar um racional sisudo, carrancudo, teimoso e, quando não, reativo e, muitas das vezes, altamente punitivo. Porque se não vence, é um miserável, perdão pela palavra. Se não disputa, é um fraco, perdão pela palavra. E se não chega aonde materialmente, quase sempre, ou por conveniência a querer ser aceito, quer ir, pode ter certeza que a vitimização vai ser a sua maior punição e castigo. É isso
que a gente faz com a nossa inspiração, com o nosso sentir no lado espiritual. Aí é óbvio que uma pessoa assim vai achar que ser eterno é fraco, vai achar que ter compaixão é coisa de gente boba, vai fazer a caridade para Deus todo mundo, vai ajudar Deus todo mundo na rua, que eu concordo. Independente da intenção, a gente tem que ajudar quem passa fome e, dentro das nossas possibilidades, ajudar o outro. Não porque é religioso, é porque é humano, é educadamente sensível a um homem sapiens sapiens. Porém, eu faço para o outro, mas quando eu volto para dentro de mim, eu trago uma caridade que me machuca, porque é uma caridade que não me aprimora, porque eu não tenho um senso de paz generosa. E eu não tenho uma lucidez solidária desta mesma generosidade partidária de paz dentro de mim. Então é muito bom eu dar para os outros e arrumar a vida dos outros, mas quando é para mim ficar sozinho, é como se eu me enclasurasse na solidão. Eu me sinto só, eu me tenho oco. Qual o efeito que vai dar na nossa espiritualização natural dos sentidos da sensibilidade que nos inspira a nos superar em silêncio? Que nos inspira em silêncio por límpido raciocínio e além do predomínio das carências do pensamento positivo, mas ir na autoconquista, não agressiva ao outro, mas produtiva por si só, em se descobrir maleável. E assim, quem sente dessa forma não tem inimigos, não é escravo do tempo do relógio. Todo momento para ele é momento para viver, para ser, porque ele não precisa da felicidade alheia, não desfazendo disso, mas ele já é alegre por si só. O seu silêncio é contente, a sua calma é feliz e a sua paciência convence-se com tudo isso porque tem compaixão. Mas para alguns é poesia, esse tipo de palavra que não está aqui para sensibilizar alguém, mas está cheia de sensibilidade e de respeito humano para qualquer um que ouvir isso. É óbvio que um sentir, que eu estou falando positivo, quando é um sentir para mim mesmo agressivo, vai entender que amor próprio é eu ter roupa bonita, amor próprio é eu ser loiro, ser negro, amor próprio é eu operar o meu corpo ficar mais bonito, a autoestima é eu mostrar para os outros, vai entender que empoderamento pessoal é eu ter muito, ou se eu tenho pouco, eu sou alguém querido por tudo, mas não vai interpretar que amor próprio, autoestima, empoderamento pessoal é o nosso maior tesouro de fortuna, porque são coisas que nos dá base de fé lúcida, porque somente assim a gente crê na vida. Isso é bem-estar, isso eu não preciso mostrar para o outro, mas está no meu confessionário de consciência todos os dias. Eu me amo. Nenhuma dor supera esse meu amor. Eu me amo. E eu não me amo para os outros saber. Eu me amo para mim me sustentar e me alimentar. Mas quando a gente não consegue sentir isso, a gente ridiculariza a gratidão como um mantra que se dá todo dia, como se fosse um ato de dar um dinheiro na mão do outro. Gratidão. A gratidão é respeito, é confiança, é liderança de sobriedade. Eu não desejo ao outro porque eu não quero para mim mesmo. Se o outro fez o bem ou fez o mal, eu faço o meu melhor porque eu não sou o outro, mas o outro é uma extensão de mim. Isso é compaixão grata. Isso é gratidão compassiva. Mas nós temos uma gratidão agressiva, um bem punitivo e um melhor agressivo, não para os outros, mas para nós, porque se eu faço bem, se eu sou grato, se eu sou sensível, se eu sou tudo isso aí de bom, por que quando eu estou em silêncio eu não tenho paz? Se eu faço tanto bem para Deus todo mundo, independente da filosofia, doutrina, religião, teologia, ritualística, mística, mas por que eu, sendo honesto e justo, eu não consigo ter um coração generoso? Eu não consigo ter um ato solidário, porque ainda dentro de mim falta generosidade e solidariedade, porque eu sou bom para fora, mas eu continuo ainda morrendo do ácido sulfúrico da ingratidão da minha própria vida por guardar o quê? Rancor, mágoa, raiva, ódio, desdém, desleixo, vingança.
E mesmo assim, eu tenho a petulância de dizer para os outros que eu sou bom. Mas quando eu olho no meu espelho, eu tenho medo, porque eu não me vejo melhor. E quando eu fecho meus olhos, eu entro em pânico, porque eu vou para o umbral. O que reserva os nossos sentimentos e sentir, nossos sentires e os nossos sentimentos equilibrados, a não ser a paz, em glória, em luz, em vitória, em poder, em autonomia do nosso espírito? Eu sou convicto que eticamente eu respeito a moral alheia, mas o meu caráter é sensato, porque eu sou íntegro nas minhas escolhas. O meu princípio não é propriedade que se pega, é qualidade que me alimenta e me nutre. Isso não tem nada a ver com doutrina espírita, por mais que eles falam quase a mesma coisa, por mais que dão mais importância para a moral, não tanto para a ética individual, que alimenta o nosso espírito. Vai além das nossas aparências, mas vai a nossa prudência de fazer o bem, mas se ter melhor. Se tendo melhor, praticar a caridade. E na prática da caridade, ter a boa vontade da generosidade, porque o coração é solidário em si só. E assim, já vou começar a responder, tem umas 2, 3 perguntas aqui no YouTube. Afeta, sim, o nosso espírito, em essência, quando nós, por mal influência, tornamos-nos os nossos sentimentos e sentires sem nobreza, sem sensibilidade, mas só com reatividade e punição. Que espírito é esse que vai ter luz nas atitudes de caridade, se na sua boa vontade de se fazer melhor é murcho, é vazio, é imitação, é feitos, não é fato que pode lhe deixar um pouquinho mais perfeito na sua própria intimidade em silêncio. E assim também, vou ser mais breve até para responder algumas coisas, se faz no campo das afetividades. Edson, onde é que afeta o nosso emocional? O nosso emocional, quando ele é desequilibrado, torna o nosso corpo lixeira. Vocês sabiam disso? Que a maioria das doenças psicossomáticas, obviamente, que envolve o mental, o campo do pensamento, envolve também a nossa sensibilidade, envolvendo as nossas impressões, as nossas sensações e, por que não dizer, até uma certa intuição quando a gente sente junto com o pensamento, mas quando reflete tudo no momento das nossas emoções, de como me adaptar a isso e o que eu vou fazer com isso que me vem, eu me confundo em mim e emocionalmente eu jogo adrenalina e cortisol, como se fosse um bombardeio nuclear nas minhas células, aonde eu vivo naquela ânsia, naquela expectativa de, meu Deus, o povo tem que me aceitar, Deus o livre e me guarde se eu fizer essa live e ninguém dá like. Até parece que eu me preocupo com isso, com todo respeito às pessoas. Meu Deus, as pessoas têm que me entender, porque talvez eu falo bonito, ou talvez eu falo feio. Então, o nosso emocional, quando ele é ansioso e carente por si só, ele só se envolve com o que não presta. Qual coisa boa que eu vou fazer com ansiedade de expectativa? Qual coisa boa eu vou viver com carência de aceitação? E o campo da emotividade é escravos de sensações e impressões, aonde confunde o pensamento quando não tem raciocínio, mas quando só tem o envolvimento do predomínio de querer pensar positivo pelos outros que nos convence, não porque eu me ilumino e porque eu me envolvo em mim mesmo por sensibilidade racional, lúcida. É óbvio que eu vou ter desejos aonde o bem é só para mim. Eu vou ter vontades aonde eu ajudo só aqueles que por mim vêm. Dificilmente eu vou fazer o bem sem ver a quem. Vocês sabiam disso? Isso é pura inteligência emocional pura. Estou botando aqui a cara a tapa nesses 27 anos de psicoterapeuta e de psicanalista. Eu fico olhando e isso vai criando na gente, junto com esses pensamentos, aparentemente positivos, mas não produtivos à nossa paz interior, não produtivos o nosso empoderamento pessoal, não produtivos a nossa autonomia pessoal, como algo que nos fascina pela moda do outro. E pior, pelo alto domínio do outro sobre a nossa intimidade, que já é vazia de nós mesmos, mas cheia de qualquer um,
de como eu ser, de como eu me manter, de como eu me fazer, por onde eu tenho que ir. E assim a gente culpa muitas das vezes a imprensa, o poder farmacêutico, a política, mas a gente não observa que é a forma que a gente vê que nos cega. O jeito que a gente ouve é que nos deixa surdos. E a forma que eu penso é que me deixa muitas das vezes quase lerdo, porque é um pensamento repetitivo. Repetitivo, isso cansa. Então, esse sentir que eu falei, um lado positivo, depois negativo, junto com essa emoção e esse pensamento, vai causar o quê na nossa eletroquímica, na nossa química hormonal? Vai bagunçar tudo, é tireoide, sistema límbico, sistema linfático, os processos digestivos. Meu Deus, a ansiedade é um ácido sulfúrico que corre nas veias do ansioso. A carência são pedras nos rins que circulam os nossos neurônios, petrificando a gente na fantasia de uma conquista e quase sempre agressiva, massiva, ou quando não, punitiva, quando não tem ou algo ou alguém. E assim, os apaixonites de plantão vão se depreciando e entrando em ansiedade, e entrando em neurose, em psicose, e entrando em declínios, não propriamente esquizofrênicos, mas não deixam de ser parcialmente em atitudes dentro de uma esquizofrenia, porque só ficam na sinfonia de valorizar a vida do outro que eu quero tanto para mim. É uma posse, é uma carência. Isso não é uma envolvência lúcida com seu próprio amor próprio, que também é a base do tema dessa live. Amar, amar próprio, só se demonstra com exemplo, não é com palavras. E eu, e tu, e você só amo o outro pela mesma fonte de exemplo, de saber ouvir, de saber falar, e muitas das vezes nem falar e nem propriamente ouvir, em silêncio escutar, porque sente o outro. E isso, essas emoções, são ferrugem para a nossa carne. Arrebenta os processos glandulares, vai destruindo, vai minando as nossas células. Olha, é um criador potente de cânceres dentro do nosso corpo. A raiva, o ódio, aquela emoção que nos corrói, aquele pensamento que nos destrói. Meu Deus, eu imagino aquelas pessoas que ficam todos os dias maquinando a destruição de alguém, a vingança de alguma coisa, ou pior ainda, o desamor por si só, a desesperança por si mesmo. E muitas das vezes, com todo respeito, não são nem deprimidas, nem depressivas, são más por si só, são rancorosas por si mesmos. A carência, a ansiedade só faz em nós e por nós desqualidade de vida, engessamento de existência. É óbvio que o nosso corpo, com esse tipo de emoção e de senso de sentir a vida, destrói as nossas células. Para não dizer, congela os nossos neurônios em sensos de culpa ou de vingança, ou sensos de punição ou de julgamento, em sensos de desesperança, que se alicerce, se aliança, quase sempre na euforia, na melancolia, na raiva, no ódio, ou no entretenimento, ou na conveniência, ou no milindre, ou no cupismo, ou no vitimismo, ou na pior das piores coisas que existe no ser humano, na cobiça e na dissimulação. E assim aquele sentimento de ternura, de amor, de educação, vai para o ralo. E a própria vida se dissolve com conquistas do acaso, porque uma pessoa assim vive na esperança do acaso. Vive na ocorrência de ser aceito por alguém e assim, quem sabe, a sorte ou o azar há de resolver ou atrapalhar a minha vida. Meu Deus! É um ser que é um marionete na existência. Não tem a própria prudência de sanidade de dizer: estou mal, a minha vida está ruim, mas eu ainda sou bom em mim. Então vai, conquista, trabalhe. Para a gente, assim, a desesperança é a própria cama ou túmulo que deita. Agora, para quem se ama,
A esperança é a sola do sapato que a gente pisa todo dia, se sentindo grande em si, em alegria, em compaixão, em sensibilidade e em educação humana. Não é porque eu sou espírita, bandista, religioso, é porque eu sou humano. Se eu der com o martelo no dedo, vai doer. Se eu sentir coisas ruins, vai me fazer mal. Se eu alimentar emoções ruins, eu vou adoecer. Se eu continuar com pensamentos repetitivos, eu vou me punir e vou me consumir com isso. E assim, eu vou arrebentando com o meu corpo. Os pulmões, guarda a tristeza, os rins, acúmulo de raiva, o fígado de ansiedade, o estômago de angústia, de raiva, a cabeça vai embaralhando tudo e assim a gente vai adoecendo. E por fim, que eu vou responder essas duas perguntas que me fizeram até então, sobra para mim, entre a mente, o corpo e o espírito, a mente, que foi a primeira coisa que eu falei. Eu sou uma pessoa, Edson, olha como funciona o pensamento com a mente. A mente, ela não está propriamente no nosso corpo, a mente gravita nas nossas percepções do que está lá fora e da nossa convicção do que eu acho, certo ou errado, do que há por dentro de mim. Isso é a mente. É uma sinergia ao redor de mim. Agora, os meus pensamentos, por enquanto, estão dentro de mim e flui por mim. Edson, eu tenho um pensamento, religioso ou não, crente ou não, fiel ou não, mas eu tenho um pensamento que é aquele pensamento sem raciocinar. Ah, eu vi que é bom, vou lá e vou fazer. Ajudou o outro, que bom. Ajudei uma vez, que bom. Ajudei 3 vezes, que bom. Ajudei 4 vezes, que bom. Ajudei 40 anos, que bom. Aí um dia eu fico doente e eu olho para mim e falo assim, mas para onde é que foi essa bondade que eu fiz para os outros? Isso é pensamento positivo sem atitude de lucidez, que é raciocinar. Para aí, eu vou fazer o bem para o outro, porque ele passa fome, eu vou perdoar o meu pai, porque talvez ele era um alcoólatra, ou talvez era um bipolar, um depressivo, não por ser bipolar, com todo respeito, ou tem alguma doença em si e é reativo. Eu vou perdoar a mim mesmo porque eu sou falho, não sou perfeito, então vou me perdoar. É porque eu sou bom ou é porque eu estou sendo honesto comigo? E isso, essa honestidade em mim, no que eu faço além de mim e por mim, é que me torna melhor. Aí a caridade vai me salvar, não pelo bem que eu fiz ao outro, mas pelo amor que eu demonstrei ao outro e pelo amar que eu não soneguei a mim mesmo. Porque senão o meu bem é uma cópia. Porque os outros pedem, porque Cristo pediu, porque Jesus pediu, porque o Orixá pediu. É um exercício humano, solidário, generoso e, no mínimo, humanitário numa sociedade que se diz pensante. Porque um cachorro ajuda o outro quando está se afogando. Quantos tigres e leoas, em vez de comer um macaquinho que está morrendo, cria durante um tempo? A gente vê isso na internet e são instintivos. Então se eu ver alguém passando fome, necessidade, não por caridade espiritual, mas por lealdade moral, pela minha ética em espírito, eu ajudo o outro porque eu não quero passar por aquilo ali. Isso é bom, maravilhoso, mas se eu não me aprofundar nisso, não só pelos atos e pelos feitos, mas pelo fato que me nutre, não vai me melhorar. Não vai me melhorar. Vai me sensibilizar com a dor alheia, mas não vai me sensibilizar com as minhas próprias carências. Não vai me elucidar com as minhas eloquências, com as minhas faltas, com as minhas incompetências, que eu devo também cuidar. Então, façam a caridade, façam a bondade, perdoam, mas não deixam de cumprir uma lei que é cósmica: dar e receber. Todo aquele que dá com caridade se recebe, se concebe, se aprimora, não se demora apenas no ato, mesmo sendo bondoso, mas se aprimora no ato caridoso de dar o seu melhor pelo exemplo e se manter pelo mesmo exemplo a superação pela paz de espírito, pela generosidade e pela solidariedade natural. Isso é raro hoje. Mas é o que cura, é o que nos dá a aventura da vida de se melhorar. Valeu? Então, quando o meu pensamento pensa em perdoar o outro, porque perdoar é bonito, é bom, mas eu perdoo só de boca e só pelo um pensamento conveniente que quer me interter de uma certa aparência de bondoso, pode ter certeza,
que eu perdoei de boca, mas o meu coração continua magoado. Eu perdoei de boca, mas a raiva continua tudo aqui, no meu sistema gástrico. O ódio vai tudo lá para o meu esgoto, ou se não, vai tudo para minhas trombas, o meu útero. Vocês sabiam disso? As emoções fazem isso. Então, quando Jesus diz perdoa 70 vezes 7 vezes 7, é como se dissesse, olha, tenha, antes do perdão para o outro, compaixão por si mesmo. Porque quando você tem compaixão por si mesmo, você tem complacência, que é a indulgência da sabedoria, que é a ciência da espiritualidade, de se inspirar e olhar para dentro de si e se enxergar e dizer: o mal do outro não está em mim. Então, em mim não existindo, eu te perdoo, porque eu não detenho o que você me jogou. Eu não detenho o que você tentou colocar em mim pela tua dissimulação, pela tua maldade, pelo teu bullying ou pela tua agressividade sobre mim. Isso não é propriamente ser bom, isto sim nos faz melhor espiritualmente, como seres humanos que se amam por si só. Então eu perdoo porque sobra em mim compaixão. E eu me alegro com isso. Ao ponto do meu perdoar não se aliança mais com a desconfiança de você vir e fazer o mal por mim, mas se aliança com a convicção de me dar um ressalvo, uma esperteza, uma sensibilidade, uma destreza maior, diante de alguém fazer em mim, eu me distanciar com respeito. Essa prudência é rara. Hoje, que mais tem é reatividade ou vitimismo. Valeu? Então, quando o pensamento é apenas positivo, sem o elixir da elucidação, do aprimoramento ético, além do moral, de caráter, além de conveniências, pode ter certeza que as tuas influências interiores há uma tendência de ter algum problema, alguma doença, porque você pode ter tudo, mas no teu espírito você não se satisfaz com nada. Você não se satisfaz. E quanto quer ter, e quanto mais tem, mais quer, porque vira um vício, é como uma droga. Chega um ponto que você pode ter iates, pode ter tudo o que você tem, mas se você não alimentar o teu espírito, que é por dentro, o que você gasta te consome. O contrário disso, uma pessoa muito rica, mas que é generosa e que é solidária, talvez ela nem nota que faz a caridade, mas por boa vontade, ela tem com prazer em desfrutar com seus bens com a vida alheia. Isso é coisa de poucos. Nossa, isso é raro pra caramba. Esse é um ser humano bem afortunado. Esse é próspero. Valeu? Deixa eu ver aqui que o meu irmão Rafael está falando. Boa noite, ele está dando boa noite. Boa noite, Rafa. Ele fala assim: Edson, na sua opinião, o que significa fugir dos propósitos? Não, fugir dos próprios medos. Como encarar com lucidez? Primeiro lugar, quando você tem lucidez e você tem aquele sentir que eu falei, não é sentimentos, aquele sentir inspirativo, os teus sentimentos vão ser mais nobres. E há uma nobreza em sentimentos nobres, a superação. A nobreza em sentimentos nobres, a determinação, que não é só uma questão de ideia e de ideal, é uma sensibilidade de autocompromisso, mais de que moral, mais de integridade humana. Eu já assumo em mim que, por mim, eu não quero fazer mal. E se há um mal em mim, eu vou torná-lo ele por lucidez, não só por pensamento positivo, por hombridade, serenidade, por calma, por paciência em mim, não só pelos outros, porque se eu tenho por mim, eu dou para qualquer um emocional mais harmônico e uma sensibilidade mais ativa, eu torno o que você chama de medo precaução. O medo não é de todo ruim, quando eu sou precavido. É um cuidado, é um zelo, mas eu não tenho apreço por este medo, mas eu uso esta coisa aparentemente ruim como um senso de precaução, de cuidado, de zelo, de delicadeza, de singeleza, mas sempre com sinceridade e honestidade. A gente só vence os nossos medos com sinceridade e honestidade. Todas as vezes que a gente enfrenta os nossos medos com o contrário de simplicidade, humildade, sinceridade e honestidade, dos medos nascem as culpas. Valeu, meu amigo? Não é fácil, porque você vence os seus medos se vencendo. E se você se vence e se supera, o medo some, ou ele aparece, mas sempre com uma característica que você vai usar, como eu acabei de dizer, como precaução. Precaução. Agora, medo do quê?
Se a minha imortalidade depende do que eu nutro, a minha imortalidade não depende do que eu sou. Obrigado, Rafa. Agora eu vou responder o meu amigo José Igor. Até vou tomar um café que a minha voz já está indo, que eu fiquei o dia todo falando. Não sei se é uma pergunta, uma colocação, mas vamos lá, José. Ele fala assim: Edson, o remédio é autoanalisar. Ora, vigiai com sinceridade, ser melhor. Vamos lá. Não há besteira de ficar santo. Não, meu amigo. O bem não é santo, o bem é lúcido. O melhor, o melhor não é convencional, é sóbrio, é sensato, é ajuizado. O amor não é juízo, é ajuizamento, não é punição e julgamento. O amar é simplicidade, sensibilidade e humildade. Então, quando a gente tem esse benemérito de conceber isso dentro de si, cara, você pode tomar cerveja, vinho, cachaça, mas você não vai ser um alcoólatra. Você ser um cara sociável, porque você tem o quê? Harmonia e equilíbrio com o que está lá fora, já com o que nutre por dentro. Você pode andar em qualquer nível social, meu irmão. Você pode falar palavrão, você pode falar poliglota, mas você vai continuar falando a língua de Deus, a paz com seu próprio silêncio. Você vai continuar falando aquilo que lhe salva, um senso generoso por si só e solidário por si mesmo, na atitude do exemplo, que na vida alheia ressoa como ato de caridade. Não tem nada de santo nisso aí não, meu amigo. Esse negócio de santificação, com todo respeito, eu não vou dar o nome da religião, mas é coisa de religiosos. Religiosos. Paulo, voz de trovão, ele não era chamado de Paulo, voz de trovão, à toa. Simões, depois Paulo. Você vai pegar Elias na Bíblia, não era um covarde. Isaías não era um covarde. Até Jó, na sua história, para quem crê na Bíblia, nessas coisas, não era um covarde. Porém, a gente vai assumindo muitas das vezes na nossa vida um senso de querer mostrar uma beatificação. Tem gente que é natural. Você sem esforço algum, sem modular a voz. Não vê eu? Tô sem voz. Tem hora que eu falo alto, falo baixo, tem hora que eu tô agitado. Eu não me faço de bonito. O bonito tem que estar por dentro da gente. Eu dou o meu melhor para quem quer. Quem não quiser, boa. Quem quiser, boa também. Vai além. Vão além do Edson. Isso nos dá liberdade. Amar, meu irmão. Amar é respeito. Eu te amo. Eu amo as pessoas que estão me dando atenção, gostando ou não, me mandando catar coquinho ou batendo palma para mim. Porque elas são livres, eu sou livre. Deus nos deu isso, arbítrio, e o arbítrio único que eu tenho é de sentir dentro de mim que eu sou eterno. Nem a vida e a morte têm poder sobre mim, eu sou eterno dentro de mim. Não é porque eu sou da ordem de Melquisedeque que eu estou falando isso até está no cristianismo. Afinal, eu acredito na vida após a morte, então eu sou eterno. Eu não sou finito. Esse corpo, sim. Mas se eu levar para o lado de alguém, vá que o Edson é um ateu. Cara, eu quero morrer sentindo paz. Eu quero morrer por opção, porque amar não é um desejo vil. Amar é uma decisão lúcida. Eu quero amar porque amar vai me corrigir. Eu amo porque amo. Elucida-me. Amor me elucida a me superar sempre. Não é porque é um sentimento religioso, não é porque é cristão, não é porque é de orixá, não é porque pertence a um cubículo doutrinário ou dogmático ou filosófico. É porque é lúcido. É saúde em mim. Isso eu não estou desfazendo das religiões de vocês, pelo amor de Deus. Eu também frequento e sou abençoado, graças a Deus, por casas espíritas, de Umbanda e de Candomblé e outras ordens. É uma honra para mim participar delas. Porém, Deus em mim, em vida por mim, em decisão, em melhor em mim, não é melhor do que isso, mas trampassa isso, porque eu sou eterno em mim mesmo. Eu não me acovardo com a morte. E eu não estou falando da morte física. Eu estou falando daquela morte de desejar melhorar, mas nunca dar um passo, porque eu procrastino. Em querer ir além, mas eu não consigo, porque eu sou preguiçoso. Em tentar perdoar só de boca para fora, mas por dentro eu engulo o fel do rancor, o veneno da mágoa, e desfruto, além da dor, o sofrimento que me entristece dentro de mim. Eu não quero viver assim por opção, não é porque eu sou bom.
É porque eu tenho um pouquinho de cabeça para pensar. Mas cada um leva a sua bondade e a sua caridade e a sua divinização ao que ele consagra como algo certo ou errado. Eu prefiro a paz, minha e de todos, graças a Deus. Cada um na sua. Se vai tomar água, vinho, cachaça, se vai tocar tambor, se vai rezar o evangelho em cima de uma mesa espírita, não é isso que vai me definir. Não é os meus mentores, não é os meus guias, é minha escolha. O que me define é o que eu escolho alimentar dentro de mim, sem disputar com alguém, sem ficar dando carteiraço em ninguém, sempre usando o meu nome, indo e vindo. Os outros podem me olhar com ódio, com raiva, com rancor, com desleixo, com perseguição, mas eu não me sinto perseguido porque não há isso dentro de mim. Não é porque eu sou bom, José. Não é porque você é bom, é porque a gente é lúcido. O ajuizamento não tem mais o que nos punir. E se eu não tenho mais o que me punir, eu me empodero. E se eu me empodero, eu me amo. E se eu me amo, eu sou autônomo. E essa autonomia me dá três coisas: simplicidade, compaixão e humildade. E essa humildade, simplicidade e compaixão eu mostro sendo autêntico, original, honesto, educado. Eu não preciso ser uma pessoa humilde vivendo, comendo grilo. Eu não preciso ser uma pessoa humilde andando todo maltrapilho. Para quê? Deus, Deus é grandeza de espírito. Se eu sou rico fisicamente ou pobre fisicamente, isso não bule de mim, isso não tira de mim a minha fortuna de espírito, que é a paz. Eu não preciso ter ou não ter dinheiro para ter paz. Graças a Deus eu já cheguei a isso. Por mais que 95% do que eu falo, eu estou lutando para nutrir em mim. Não é fácil. Viu, José? Então, sem pressa, porque a minha calma é minha, a tua paciência é tua. Por eu ter calma, por alguém ter calma, por alguém ter paciência, eu não brigo mais com o tempo. Eu não me obrigo mais em ideia dos momentos, mas eu me abrigo todo o tempo que eu me elucido. Que a minha vida de escolha, ninguém tem o poder de tirar dentro de mim. É o único arbítrio que nós temos. Ah, mas dizem que o pensamento. Não, o pensamento é uma onda. Eu estou pensando aqui, talvez alguém lá no Japão que eu nunca falei pense a mesma coisa. Agora, o sentir, meu amigo, no momento que você vivencia este amor próprio, você pode regredir nas letras, mas você não regride na graça em ser um ser humano honesto, sensato, humilde, simples, sendo rico de dinheiro ou pobre de dinheiro, mas sendo um bem-afortunado de espírito sóbrio e são, que se ama por si mesmo, que vive além do seu mundo, é além do seu tempo. Cara, isso é divino, mas tempo é tempo. Até encerrei essa live falando um pouquinho da ordem de Melquisedeque, que não é melhor que o cristianismo, que a gente segue o mesmo Cristo do espírita, o mesmo Cristo do católico, só que a gente segue o Cristo como essência de vida, não como aparência doutrinária e nem muito menos como influência moral. A gente segue Cristo como uma consciência viva em mim, onde a ética por mim já é moral lúcida, já é amor próprio sóbrio. Fiquem com Deus, me perdoe alguém que talvez se ofendeu, vá que, tá? E está aí gravado o que o Edson pensa de sentir, se emocionar e pensar em termos negativos e positivos no campo do espírito, por dentro de nós, no campo da mente, em nós e fora de nós, e no campo do corpo, do físico em nós, da materialidade em nós. Um beijo, fiquem na paz, amor, paz e luz a todos vocês. Valeu! Graças a Deus.